evento da XP em Miami, para a nossa reunião mensal do GAC. Como sempre, conto aqui com meus colegas Arthur Wishman, que é a CIO global da XP Advisory, e com o Thiago Faveri, também em Miami, que é Head de Gestão do time de investimentos da XP Advisory dos Estados Unidos. Como sempre, a gente vai começar dando uma visão geral da economia global e depois o Faveri conclui mais com a gestão de carteira e a gestão de portfólio. Então, vou começar comentando as mudanças que a gente tem visto no cenário, que tem sido bem interessante, bem dinâmico. Eu diria que, em linhas gerais, os eixos principais são os mesmos, mas tem havido uma série de mudanças que é igual um avião que está a 39 mil pés, ele teve que descer para 33 mil e teve que fazer seus ajustes, o famoso trimming das asas, e dá um cenário parecido. Ele é muito bom, muito favorável para o mercado, mas tem algumas forças novas atuantes, ou algumas mais antigas que estão se comportando de maneira um pouco diferente, que vale a pena dar uma olhada quais são os impactos, então, em termos de performance de mercado. A primeira é a variante Delta e a possibilidade de futuras mutações, cada vez mais provável, e isso é equivalente a como se tivesse um arrasto aerodinâmico numa asa, e isso vai desacelerar um pouco o crescimento além do que a gente previa. Segundo, aonde estamos em termos de PIB, é um pouco abaixo, novamente nos 33 mil pés, não nos 39 mil pés, ou seja, a economia americana, por exemplo, não cresceu tanto, e aquelas que estão já se desaceleraram mais, mas também nada dramático. Em termos de inflação, continua sendo um tema importante. Eu diria que nos últimos 2 meses, só um resultado de junho do Core PCE foi bom para o Fed, os outros 5 foram ruins, mas ele ainda continua, de certa maneira, comportado e vai pautar a normalização da política monetária pelo Fed, que incluiria não só o tapering, como também o lift-off, que é o aumento do ciclo de aumento de taxa de juros. E, por último, a China, com uma presença um pouco mais ostensiva do governo, gerando uma percepção de risco regulatório, que o Arthur vai discutir com maior profundidade. Em termos de crescimento do PIB, o que a gente vê é uma desaceleração no hemisfério norte, aí eu incluo China, que chegou até bater quase que 13% no fechamento do ano passado. Estados Unidos cresceu menos do esperado no segundo trimestre. Em algum momento se esperavam 12% de crescimento, bateu 6,5%. E a previsão de economia mundial para 2021 e 2022 agora são de 6,5%, talvez chegou até 7%, e 4,5% para 2022, que são excelentes números, um excelente comportamento de crescimento, muito favorável para a Bolsa. E nos Estados Unidos, eu acho que também a surpresa continuará sendo um pouco para baixo, e talvez o crescimento seja só de 6%, ou talvez ligeiramente abaixo de 6%, e continuando a normalizar em direção ao seu PIB potencial, que é 2,5%, então chegaríamos a 4,4%, e a China também num processo de normalização, chegando a 5,2% no ano que vem, e a Europa que vem surpreendendo. Eu acho que depois de perder muito tempo com a parte de vacinação, conseguiu acertar a saúde pública e tem demonstrado uma boa recuperação em termos de atividade e deve continuar assim nos próximos meses. O Covid e as novas variantes, essa aí realmente é a parte mais preocupante. Eu acho assim que, de certa maneira, a rapidez e o contágio, especialmente nos Estados Unidos, onde você tem uma percentagem ainda muito grande da população que resiste e não quer ser vacinada, e isso não vai inibir a reabertura, não vai reverter, não vai te levar a lockdowns, mas você pode comparar como se fosse vento de proa, ou seja, oferece resistência e diminui a velocidade de cruzeiro e, portanto, é um fator inibidor que aquela abertura completa do setor de serviços que eu teria esperado talvez demore um pouco mais. E eu acho que vai continuar sendo aquela fonte de surpresas quente-frio, de repente o mercado fica mais pessimista,
vende tudo quanto é cíclico, aí de repente saem números melhores, aí volta a entrar. Então, eu acho que a perspectiva de mercado é boa, mas afivela o cinto de segurança porque não vai ser para novatos. Eu acho que essa parte do Covid me preocupa muito, especialmente nos Estados Unidos, mas eu vou voltar a falar isso no final da apresentação. O outro fator de resistência, obviamente, é o final de vários programas de estímulos fiscais nas economias avançadas, e também houve, na parte de investimentos, uma redução muito grande de estoques, dado a escassez de matérias-primas, de bens e serviços, e com isso você teve, então, uma desaceleração maior e contribuiu para ter um menor crescimento no segundo trimestre nos Estados Unidos. Terceiro fator é o efeito base, né? Quer dizer, no começo te ajuda, porque você está com uma base muito deprimida, despencou lá embaixo, então um número grande sobre um denominador pequeno dá uma percentagem muito grande, e agora é o payback period, que você tem o inverso, a economia na margem está crescendo menos fluxo de PIB, e com uma base maior de um PIB maior. Então você vai ter uma taxa um pouco menor. E a inflação, eu acho que ainda vai continuar um tema, e apesar de vermos uma desaceleração, o que significa que a velocidade com que estaremos chegando ao PIB potencial em diferentes economias talvez seja um pouco mais lento, mas eu acho que a forca da inflação continua aqui no pescoço, eu não estaria tirando o olho da inflação, mas eu acho que dá um pouco mais de tempo. Por exemplo, eu esperava que o Fed já fosse sinalizar o timing do tapering agora em Jackson Hole, no final do mês, mas eu acho que vai ficar para outubro, dado que os sinais ainda de alguns dos membros do FOMC, particularmente o Powell, continuam bem preocupados com o desemprego, com a atividade, e essa rodada aqui da variante Delta, eu acho que isso veio atrapalhar mais ainda. O lift-off, eu sou um pouco mais hawkish que o Fed, eu acho que viria no final de 2022, mas cada vez mais o Fed está voltando a gravitar em direção a 2023. Vamos ver, então, como se comporta essa velocidade de desaceleração e como se comporta os preços, que eu acho que ainda tem algumas surpresas e eu acho que é menos temporário do que o Fed gostaria que fosse. Deixa aqui, voltar aqui a minha telinha. O outro elemento importante é o PIB, então mostrando aqui um pouco o que aconteceu no segundo TRI desse ano aqui nos Estados Unidos. Isso aqui é uma comparação partindo de uma base inicial, a gente olha a todas as recuperações de ciclos de recessão anteriores e compara a de 2020, que é na linha vermelha, como ela vinha se comportando. Então, aqui são dados atuais em vermelho, e as linhas tracejadas são vários cenários alternativos. Então, a minha impressão, há 6 meses atrás, é que a gente estaria na curva negra, tracejada, com uma recuperação muito mais vigorosa. Os 12% do segundo TRI, não foi. Ele ficou um pouco mais abaixo, então você mantém ainda um hiato importante, que é o previsto contra o realizado, que é uma boa notícia, de certa maneira, porque é menos pressão sobre salários e inflação, dá esse tempo para o Fed, mas é má notícia, porque você tem um crescimento que não é tão vigoroso quanto se esperava e, portanto, acaba se refletindo em lucro das empresas. A pergunta é para onde vai? Eu diria que a trajetória mais provável é a linha verde, especialmente se a gente conseguir controlar as diferentes variantes, inclusive o Delta, ou uma trajetória inferior, que eu acho menos provável, no caso de a gente ter uma surpresa muito ruim durante o outono e o inverno do hemisfério norte, mas em linhas gerais você acaba com excelente crescimento nos Estados Unidos, entre 6%, um pouquinho abaixo de 6%, então eu acho que ainda vai continuar gerando lucro, crescimento de lucro por ações, então é muito favorável. Trajetória prevista para a inflação, a parte positiva desse menor crescimento é que o hiato fecha mais devagar, você está tendo menores pressões sobre salários, e então aquela espiral típica de salários para preço para inflação e desancoragem de inflação ainda não ocorreu, e isso então tem um impacto muito importante na yield curve, mas esse não é o único impacto, a presença dos nossos amigos do Fed de Nova York, gostam de operam ativamente com treasuries e mortgages,
E também, em termos de revisão de projeções, essa é uma mudança muito importante em relação ao que nós esperávamos, vamos dizer, em março desse ano. Hoje estamos em 1,20, então essa curva azul cheia é o realizado, essa aqui é a estrutura da tema de taxa de juros realizada. Ela vem caindo, essas curvas tracejadas são da onde estamos vindo, de 3 a 1 mês atrás. E a linha verde é a minha previsão, e ela tem uma diferença muito importante. Eu esperava que isso aqui fosse para 2,25, e eu acho que está muito mais se subir e se o Fed tirar um pouco do seu gás em termos de compras mensais e começar o tapering, talvez ele chegue a 1,5%, 1,6%. Então, eu acho que o risco de você ter uma estipada muito rápido e que desorganize o mercado de renda fixa diminuiu. Então, é tudo consistente com esse cenário delta, uma perda um pouco do estímulo fiscal, e eu acho que isso, então, se reflete na yield curve. Agora, os últimos comentários em relação à variante Delta, eu acho que não descarrila ou muda o cenário central. Eu acho que a única diferença é que você não vai conseguir, é como se fosse um carro de 8 cilindros, está funcionando com 5 cilindros, 6 cilindros. E aqui entra quase uma perspectiva, assim, um pouco uma crítica política, no sentido de que se tem alguma coisa que poderia ter sido evitada, é essa, ou seja, talvez não os 8 cilindros, mas pelo menos 7. Eu vou ilustrar, eu falei com meus colegas hoje de manhã, algo que me deixou assim muito surpreso. Então, as escolhas e a preferência revelada do americano, você tem, nos grandes estádios, você tem duas filas de carro, a da direita vai para testes, e como aumentou para quase 18 mil na Flórida por dia, então é uma fila de 1h30. E à esquerda, a fila da vacina, não tinha ninguém. Então, o que é impressionante é, você coloca uma probabilidade de 2% de fatalidade, que é mais ou menos o número que dá 0,18, que daria 2 casos por 10 mil habitantes. O valor esperado, então você está pagando praticamente $90 com o teu custo de tempo, com uma expectativa de perder $2.000, caso você realmente não tome a vacina, enquanto você poderia reduzir de 2 para 10 mil para 2 para 1 milhão a tua probabilidade com a vacina, e ter um upside de 2 mil, você fica na linha da direita. Então, enquanto você não tiver uma política mais coordenada que exija vacinas, que isso, então, reduz a probabilidade de você ter propagação e contágio, e que, então, reduz a probabilidade de ter novas mutações. Então, quanto mais pessoas você tiver sem vacinas, maior a possibilidade de você ter essas novas variantes que vão ocorrer. E a segunda coisa, que é absolutamente inacreditável na Flórida, é que o governador disse que não precisa usar máscara, e, aliás, não deve usar máscara nas escolas, que eu acho assim, realmente uma loucura total. Quer dizer, você estão podendo evitar entre vacina, dado que você tem vacina sobrando, inclusive você tem um arsenal para o booster, que vai ser a terceira dose que virá, a Moderna e a Pfizer já estão prontas, inclusive estão estudando algumas calibragens de que tipo de DNA vão utilizar, mas praticamente já está pronto. E você, por razões políticas, desentendimentos, você então coloca esse risco que estão nessas duas curvas. No mundo, uma subida muito importante do número de casos, na Ásia em particular, e isso tem gerado um certo dor de cabeça em termos de logística, e também vai retardar a parte de viagens, serviços, turismo. Então, esse tira um pouco desse upside do crescimento. E no caso dos Estados Unidos, do lado direito, então mostra o número de casos de fatalidades. Obviamente, a maioria desses casos é a da turma da linha da direita, no estádio, que não quer se vacinar, mas há casos, poucos, que eu chamo assim de breakthrough infection, que já está ficando claro que a vacina tem como se fosse uma meia-vida. Então, ela tem um decaimento mais ou menos de 6 meses a 8 meses, que ela vai perdendo a memória em termos do sistema imunológico,
e com isso você tem alguns casos mais graves, mas ainda é realmente muito pouco. Ou seja, mas ainda é muito óbvio que entre qual das filas eu estaria voltando 2, 3, 4 vezes para a quinta, sexta dose na fila da esquerda, mas não vão me deixar. Então, com isso, eu termino a minha parte e passo a palavra agora para o meu colega Arthur. Obrigado, Paulo. Obrigado pela presença de vocês todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês. A minha ideia hoje era falar sobre, como eu tinha falado no GAC passado sobre tecnologia em macro, era falar sobre tecnologia em micro. Uma parte super interessante de competição, plataformas, como é que isso está mudando o nosso jeito de criar portfólios, de analisar ações, como é que isso está mudando a forma das empresas competirem, um negócio que eu acho super interessante. Só que aí veio a China e choveu no meu piquenique, né? Então, assim, então a gente, infelizmente, a gente vai ter que falar de China de novo. Então, vamos lá, gente. Então, vocês me perdoem a cacofonia ou a repetição, mas é absolutamente necessário a gente falar o que está acontecendo com a China hoje, né? Então, lá vamos nós, China de novo. Vamos lembrar, isso é um processo que começou faz algum tempo, né? O primeiro tapa na mão que o setor privado levou foi quando a Ant Financial, né, que é do grupo Alibaba, entendeu? Não foi o regulador não permitiu que ela listasse, não permitiu a listagem, e aí ficou se discutindo se isso era só um problema de uma incontingência verbal do Jack Ma, que criticou o regulador uma semana antes, né, da listagem, aí ele falou, poxa, não pode criticar o regulador, tal. Isso veio evoluindo ao longo do tempo para um processo um pouco mais sistêmico, né? Aí a pergunta que a gente tem que fazer de verdade, né? Lembra, a gente falou do Deng Xiaoping e a história da grande mudança, né? Que não importa, desde que a gente atinja os nossos objetivos, capitalismo de Estado é uma coisa que é aceitável na China, né? Entendeu? Eles não chamam de capitalismo de Estado, mas essencialmente é um capitalismo de Estado, né? E a pergunta que a gente tem que fazer é, poxa, isso ainda domina? Ou seja, como o Paulo falou, por preferência revelada, tudo aquilo que o Partido Comunista Chinês fez nos últimos 3 a 4 meses contra o setor de tecnologia, o setor de educação privado, entendeu? O setor de gaming, né? O setor de joguinhos. Isso significa um ataque generalizado do Partido Comunista Chinês, né, ao mercado de capitais, ou seja, isso é uma grande mudança. A China está deixando de ser uma economia, digamos assim, capitalista de Estado para ser um negócio diferente, ela está mutando ou não? Gente, a nossa conclusão é que não, mas que existe um risco. A gente precisa refletir esse aumento do risco nos nossos portfólios, sem dúvida, tá? O que está havendo? Assim, em português, claro, qual que é vamos aqui falar qual que é o play de hoje, né? Assim, sim, é uma grande mudança, né? A gente vai falar de 2 regras para entender a China, 3 objetivos básicos, 4 pontos de foco, 5 setores sensíveis. Isso aqui foi a minha tentativa de fazer algum tipo de simetria aqui, de falar assim, não, 1, 2, 3, 4, 5, tá, gente? Eu não sei se foi bem sucedido ou não. A tese ainda está válida, mas você precisa de ter atenção e a gente vai concluir, tá? Qual foi a grande mudança? Para quem é um observador de China já faz algum tempo, você sabe que o Partido Comunista Chinês, apesar dele parecer para fora uma coisa homogênea, do lado de dentro ele não é. Ele tem várias partes que são diferentes entre si. Tá? Você pode até usar uma classificação meio arbitrária, mas que é muito usada dentro da China, que você diz, olha, o partido tem a ala tecnocrata. A ala tecnocrata é o que a gente pensaria nos burocratas, na turma que toca a máquina no dia a dia, né? A turma que é responsável por fazer, entendeu? Por fazer toda a regulamentação, por fazer tudo isso, né? E você tem a turma política, né? A turma que dá a direção, entendeu? A turma que pensa no partido nos próximos 50 anos. E aí você sempre teve esse embate, né? Assim, a turma tecnocrata falou o seguinte: olha, você me mandou gerar crescimento de PIB. Então, para gerar crescimento de PIB, quanto mais, entendeu, instrumentos de mercado eu tiver,
mais fácil fica gerar crescimento de PIB. Então, eu preciso ter um mercado de capitais, eu preciso abrir a minha economia para o resto do mundo, eu preciso fazer esse tipo de coisas. E os políticos olhavam para isso e falavam, tá bom, eu concordo, mas como que isso tira meus graus de liberdade política? Como é que isso tira o meu controle? Né? Quanto menos controle eu tiver, menos a ala política está satisfeita. Né? Essa é uma regra, acho que com a qual a gente sempre operou na China. E aí o que aconteceu? Aí aconteceu uma grande mudança política, que foi, se vocês lembram, a China tem um grande cargo que é importante, que é o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, que normalmente acumula a presidência também. A presidência é normalmente um cargo simbólico, o secretário-geral do partido é quem manda. Né? E você tinha, apesar de a gente olhar para a China e ver aquela continuidade de governos comunistas, né, você tinha uma alternância de poder. Né? O cargo de secretário-geral do partido ele era normalmente exercido no máximo 2 mandatos. Né? E aí você tinha a eleição de um novo secretário-geral do partido, foi assim, entendeu? Com todos os antecessores do Xi Jinping. E aí o que aconteceu quando o Xi chegou ao poder? Né? Falou, não, vamos acabar com esse negócio, a gente vai permitir que exista um secretário-geral for life. Né? Então, o que existe hoje em dia, né, e a gente não, assim, quando isso só para vocês terem uma ideia, a votação, né, são 3 mil membros, né, do comitê central do partido, né, a votação foi 2.996 a favor, 3 contra e 1 abstenção. Então, assim, foi mais ou menos essa, para vocês terem ideia de assim como é que funciona as escolhas na China. Né? Então, assim, o Xi Jinping controla hoje a máquina, ele controla hoje o poder e não existe mais a perspectiva de alternância de poder, o que significa que o Xi Jinping é o líder mais poderoso na China desde o Deng, desde a era Deng ou desde a era Mao Tse-tung. Né? Então, assim, e o que importa para o Partido Comunista? Né? Controle. Né? O que está havendo hoje em dia? Né? E assim, a gente tem que entender um pouco o desenvolvimento da tecnologia, que é o que a gente vai falar com um pouco de sorte, se não tiver mais nenhuma chuva e trovoada no GAC seguinte, que é o seguinte, olha, a tecnologia, o setor de tecnologia, por definição, ele sempre surge naquilo que a gente chama de uma brecha regulatória. Né? O Uber surgiu numa brecha regulatória, né? Ele não surgiu como uma empresa de transporte coletivo de pessoas, ele surgiu como uma empresa de car sharing, você lembra? Né? Então, por isso que ele não era regulado que nem táxi. Né? O Airbnb até hoje tem essa discussão de não ser regulado que nem hotel, e algumas cidades não permitem esse tipo de coisa. Então, assim, a tecnologia ela sempre surge nessas brechas regulatórias, né? Fora, digamos assim, do controle, vamos pensar no Bitcoin, né, uma moeda que está, de certa forma, fora do controle das autoridades monetárias. Né? Então, o setor de tecnologia surge dessa forma, disrupta o setor, o incumbente, o líder, e cresce rápido. E os chineses olhavam para isso, para o setor de tecnologia, e falavam, pô, mas peraí, calma, quem manda aqui sou eu. Então, assim, essa é a tensão que está existindo na China. Então, vamos lá. Né? A gente tem 2 momentos distintos, e o que chamou a atenção para a gente, tá? E o que a gente tem na China, o que a gente chama de o efeito Ícaro, né? Assim, quando você olha o que aconteceu com o mercado chinês, isso é um dado da Bridgewater, até de fevereiro a junho, né? Então, assim, o mercado caiu 15%, isso é uma queda importante, mas quando você olha a expectativa de lucro, ela caiu 13%. Então, o que aconteceu? Você não teve uma compressão de múltiplo, ou seja, você não teve aumento de prêmio de risco. O mercado, até junho, estava simplesmente se ajustando àquilo que ele achava que era o novo nível de rentabilidade das empresas na China. Como o Paulo falou, a economia estava crescendo 12, foi para crescer 8, o pessoal falou, tá bom, então não vai crescer 12, vai crescer 8, deixa eu ajustar o meu número de rentabilidade. Até aí, problema nenhum. Né? Até aí, você não tem nenhum sintoma de uma abertura de prêmio de risco. O último 1 mês, e aqui esse dado está relativamente atrasado, aí sim, aí as ações caíram 14%, só que as expectativas de lucro não se moveram. Você fala, opa, aqui tem alguma coisa diferente. Aqui tem o mercado com medo de alguma coisa que não seja de queda de lucro, ou de não crescimento de lucro na mesma velocidade. Né? Então, aqui tem alguma coisa diferente. Aqui tem um aumento de prêmio de risco. Né? E é justamente isso
que a gente vai discutir. Que prêmio de risco é esse, né? Então, assim, de onde é que está vindo esse prêmio de risco, né? Vamos lembrar das conclusões da apresentação passada, né? A gente levantou esses 2 pontos. Olha, a gente vai ter sempre o risco do Partido Comunista e a rivalidade com os Estados Unidos vai estar presente nas próximas décadas. Eu acho que é exatamente isso que a gente está sentindo aqui. São esses 2 pontos que estão aparecendo como prêmios de risco na China hoje em dia, né? Vamos lá. O que está acontecendo? Primeiro, para ficar muito claro, essas decisões, todas elas, vêm direto do topo. Isso aqui não foi um burocrata que botou sem querer, entendeu? No bojo da reforma tributária, uma regra que parece esquisita. Qualquer semelhança com um país sul-americano não é coincidência. Então, assim, não foi isso. Isso veio direto do topo. Isso vem do topo do Partido Comunista, do Xi Jinping, dizendo, olha, eu quero essa direção. Então, isso não é um acidente, para ficar claro. Segundo, né, ele vem desse embate entre os tecnocratas e os líderes políticos. Os tecnocratas dizendo, olha, cara, não faz isso não, que você vai, entendeu, dificultar o mercado de capitais. E os líderes políticos dizendo o seguinte, olha, ok, mas quem manda aqui sou eu. Isso é uma briga desigual, quer dizer, a liderança política vai sempre ganhar na China. O que ficou bem claro, o Partido Comunista Chinês está disposto a tolerar as consequências, mesmo que isso signifique menos crescimento. Isso está relativamente claro, né? Então, assim, isso não significa, gente, só para ficar bem claro, que o Partido Comunista Chinês mudou o modelo, tá? Porque só para ficar bem claro, gente, a gente tinha falado isso da última vez. Dado que não é uma democracia, se o Partido Comunista Chinês quiser acabar com o mercado de capitais, ele simplesmente levanta a mão e fala, a partir de amanhã o mercado de capitais está acabado. Pronto. Você não precisa se dar o luxo de fazer essas coisas todas sofisticadas, né, que estão acontecendo agora. Se você quiser acabar com o mercado de capitais, fechar os links com o resto do mundo, você fecha amanhã, entendeu? Não existe isso. Então, meio que por preferência revelada, se ele quisesse fazer isso, ele teria feito, ele não fez, né? Tá? Mas o Xi Jinping olhou e falou assim, olha, a gente precisa controlar o que ele chama da expansão desordenada do capital. O que é a expansão desordenada do capital? É aquilo que eu falei, de setores que crescem muito rapidamente fora do arcabouço regulatório do partido, para o qual o partido não estava preparado. Por quê? Porque tecnologia sempre cresce mais rápido do que burocracia, gente. Então, assim, a tecnologia estava crescendo muito rápido, essas empresas estavam ficando muito grandes, ela tem um pouco do efeito Ícaro, né? Assim, olha, se você voa muito perto do céu, né? Muito perto do sol, suas asas, entendeu, começam a derreter. Então o Xi Jinping falou, olha, ok, economia, entendeu, capitalista de Estado, mas vamos colocar uma certa ordem na casa, né? O setor privado já claramente mostrou que entendeu. Entendeu? Quando você vê as respostas da Tencent na semana passada, dizendo, olha, a gente vai limitar a quantidade de horas que uma criança pode passar no aplicativo jogando o joguinho, durante a semana vai ser 1 hora, no fim de semana vai ser 2, e feriados vai ser até 3 horas, esse tipo de coisa. O setor privado, que durante algum tempo meio que olhou para o Partido Comunista Chinês e falou, peraí, não, fica aí que eu fico aqui, o setor privado já está mostrando os primeiros sinais de que ele está entrando em linha, né? De novo, não tem o objetivo de romper com o mercado. Não é isso que o Partido Comunista Chinês quer. Isso é a consideração primária? Isso é o maior objetivo do Partido Comunista Chinês? Não. O maior objetivo do Partido Comunista Chinês é sempre permanecer no poder. Então, assim, ele não quer romper com o mercado, mas se em algum momento ele tiver que dar um tapa na mão ou cortar a cabeça de alguém, ele vai cortar a cabeça de alguém, né? E aí vem o fator de risco, que é uma das coisas que nos preocupa, que é qual a relação norte-americana. Lembra, a gente falou que a rivalidade política, geopolítica, Estados Unidos e China, ia ser uma das maiores características, né, do século XXI. Né? O que os americanos vão fazer? Né? A Didi foi listada nos Estados Unidos e agora, entendeu, já está significativamente abaixo do preço do IPO por causa de um tapa na mão na China. Será que a SEC não vai levantar a mão e dizer, não, agora vai ter um class action contra, entendeu? Contra a Didi, contra os acionistas da Didi, contra os controladores, contra quem quer que seja. Entendeu? Será que a SEC não vai dizer, olha, agora uma empresa chinesa para ser listada nos Estados Unidos vai ter que ter uma série de critérios, e os chineses considerem esses critérios excessivos? Tem sempre esse risco, né?
Mas, assim, gente, quando você tiver que tentar pensar em China, assim, tem duas regras que sempre te ajudam a pensar na China, assim, que eu gostaria que vocês não esquecessem. Primeiro, quem manda é o Partido Comunista, certo? Assim, ponto. Acabou, não tem dúvida. Segunda, nunca esqueça a primeira regra. Assim, de verdade, gente, quem manda naquele negócio é o Partido Comunista. Quando a gente acha que não, é o Jack Ma, que agora é a grande estrela, esquece. Quem manda naquilo é o Partido Comunista, entendeu? E você tem que tentar entender o Partido Comunista para tentar entender em que direção vai a China, né? O partido, hoje em dia, ele tem 3 objetivos básicos, que estão claros nos planos quinquenais dele, né, nos planos de 5 anos. Né? Primeiro, estabilidade. Né? Então, assim, estabilidade é essencial para o partido. Por quê? Porque da última vez que teve instabilidade na China, eles cortaram a cabeça e tiraram os governos e cortaram cabeças. Né? Então, o Partido Comunista sabe que estabilidade é essencial para que ele se mantenha no poder. Né? Segurança. Né? O que ele chama de segurança? Vem junto com a estabilidade. Olha, a estabilidade e a segurança que garantem com que eu me mantenha no poder e que garantem que a sociedade fique relativamente sob controle. E terceiro, sustentabilidade. Sustentabilidade aqui não é um critério ESG. Tá? Sustentabilidade tem a ver com o critério número 1 de estabilidade. Ele não quer muita mudança muito rápido. Entendeu? Então, a sustentabilidade para ele é preferível, entendeu? Alguma coisa gradual ao longo do tempo. Por isso, quando você olha as mudanças regulatórias na China, elas normalmente são muito graduais, a abertura da conta de capital foi super gradual, esse tipo de coisa, porque ele não quer ter que voltar atrás, ele não quer ter que gerar volatilidade nesse sentido. Tá? E aí o partido agora está com 4 pontos de foco. Né? Antitrust. Né? Por que antitrust? Porque quando você é um monopólio, você é algo, por definição, muito grande. Quando você é algo, por definição, muito grande, você sofre do complexo de Ícaro, você está perto demais do Sol. Né? Então, você tem o antitrust, segurança de dados. Né? Segurança de dados é estratégico para a China. Né? Por quê? Porque, imagina, a China faz espionagem industrial em larga escala. Qual é o medo dele? Que ele fala que façam com ele o que ele faz com os outros. Então, quando ele tem um setor privado gigante que tem um acúmulo de dados importante, ele faz o seguinte: olha, peraí, eu quero ter certeza de que esses dados, que são de interesse estratégico, né, a gente vai falar no próximo GAC, né, que os dados são o novo petróleo, né, é o novo input a partir do qual a gente efetivamente gera atividade econômica, né? Então, assim, ele quer ter certeza que os dados estejam seguros, né? Financial de-risking. A China foi uma história durante esse processo de abertura de tentativa e erro no mercado de crédito. Né? Então, assim, lembra, você tem os bancos estatais tinham um certo estímulo, especialmente os das províncias, a emprestarem demais. Então, você tinha aqueles ciclos de empresta, para, e os ciclos de alavancagem. A economia chinesa, como a gente falou na apresentação passada, é uma economia relativamente alavancada. Né? Então, assim, o partido falou, olha, vamos devagar, vamos diminuir o risco de alavancagem. E quando você olhava as plataformas de tecnologia, né, peer-to-peer lending, esse tipo de coisa que estava começando a aparecer na China, né, o shadow banking system, né, que durante algum tempo foi shadow mesmo e depois foi só puramente tecnológico, né, então assim, o pessoal falou, não, calma, deixa eu entender direito qual é o risco de uma plataforma tecnológica que empresta para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas, etc. Né? E o grande objetivo final, que é estabilidade política, né, assim, e o que ele chama de igualdade social. Assim, igualdade social é o seguinte, gente, o chinês acredita na grande sociedade harmônica. Né? Esse é um dos objetivos declarados do partido, ter uma grande sociedade harmônica. De novo, isso volta para aquele ponto. Por que é uma sociedade harmônica? Porque todo mundo ali gosta dessa ideia de harmonia, etc. Não, porque uma sociedade não harmônica gera instabilidade, volta ao ponto do slide anterior. Tá? Esse aqui, gente, é a pessoa mais importante que ninguém conhece, entendeu? Esse aqui é o Liu He. O Liu He é o vice-premier encarregado da economia, tá? Em suma, ele é o posto Ipiranga da China. Né? Assim, ele é o cara que manda na economia chinesa. Então, assim, de verdade, se você pensar, ele é o tecnocrata mais avançado, ele é a pessoa que arquitetou todas as mudanças
e todo o processo de abertura, né, chinês do ponto de vista do mercado de capitais, da conta de capital. Ele era, durante muito tempo, a interlocução com os Estados Unidos. Você lembra que, no meio da guerra comercial, né, você tinha os americanos indo falar com o Liu He, né? Eles não iam direto para o Xi Jinping, eles iam primeiro para o Liu He, porque ele era o burocrata responsável por negociar os acordos comerciais, entendeu? Já antes da era do Trump, ele era o contato do Paulson, quando o Paulson era secretário do Tesouro, entendeu? E eles lidaram juntos com a crise de 2008. Então, o Liu He é o posto Ipiranga dos chineses. O que ele falou, né? Ele falou, gente, olha, o setor privado precisa entrar na linha, né? E entrar na linha com os objetivos do Partido Comunista Chinês. Então, assim, então tá claro, assim, até o corpo burocrático do partido, né, até os tecnocratas estão dizendo o seguinte, olha, turma, setor privado, se alinhe aqui. Então, assim, a mensagem é muito clara, a mensagem está sendo passada de uma forma bastante clara. Então, sobre investimento, como é que a gente resolve esse problema do ponto de vista de investimento? Aqui a gente tem um diagrama de Venn e a discussão é a seguinte, a gente consegue juntar um conjunto daquilo que gera retornos atraentes e está em linha com o que o partido quer, ou seja, esse conjunto existe, esse conjunto de empresas que gera retornos atraentes, que estão em setores de alto crescimento, entendeu? E que estão em linha com o que o partido quer, esse conjunto existe, tá? E é nesse espaço que você tem que construir portfólio. Não adianta você dizer agora, o setor de educação é um setor que deveria ter hipercrescimento na China. Cara, o cara acabou de falar que não tem mais educação privada, entendeu? Acabou. Entendeu? Todas as empresas privadas de educação lá vão ter que virar ONG, entendeu? Porque não pode ter, não é que não tem privado, ele falou, não pode dar lucro. Você pode ser privado, mas você não pode dar lucro. Né? Então, assim, não adianta você achar que o setor de educação, que é um setor de hipercrescimento, mas, poxa, o governo acha que não vai. Né? Então, assim, o que a gente tem que fazer agora, a gente tem que sofisticar, e por isso a importância de você ter um gestor local, de você ter o conhecimento local, né, para você saber justamente qual é essa interseção entre aquilo que é rentável e que vai crescer e aquilo que o partido quer. E é justamente dentro dessa interseção que a gente vai ter que construir nossos portfólios. Né? O que está por trás disso tudo, gente? Assim, de verdade, a gente falou com vocês, falou assim, poxa, Arthur, mas por que esse negócio está acontecendo agora? Né? Esse negócio está acontecendo agora porque a China fez um censo. Né? E o resultado desse censo saiu, se não me engano, tem 2 ou 3 meses. Tá? E o que esse censo mostrou? Lembra, a gente falava na apresentação passada, a gente mostrou esse slide dizendo, olha, um dos desafios da China é a demografia. Por quê? Porque por causa do One Child Policy, a pirâmide etária é muito inclinada e a população chinesa vai começar, a partir de algum momento, a encolher muito rapidamente. O que esse censo mostrou? Que esse encolhimento demográfico é mais rápido, bem mais rápido do que o partido esperava. Né? Então, o que o partido saiu? Ele saiu do One Child Policy para o Two Child Policy e agora para o Three Child Policy. Né? Então, ele já permitiu que você tenha famílias bem maiores na China. Ele entendeu, olha, poxa, a gente vai encolher demograficamente muito rápido, então vamos dar mais incentivos, vamos permitir que as pessoas tenham mais filhos. Tá? E a resposta para isso foi nada. Né? A taxa de natalidade não se mexeu. Né? E aí o partido olha e fala assim, bom, mas peraí, eu mudei a regra, né? Agora dá para ter mais filho. Né? E aí, o que vem por trás disso é que, poxa, para todos aqui que têm filhos, né? Ter filho, ele não é só uma consideração pessoal, ele também é uma consideração econômica. Né? Você tem um custo elevado para isso. Né? E os chineses estavam fazendo a conta, dizendo, olha, poxa, se a educação privada for custar muito caro, se a saúde for custar muito caro, se a casa que eu tiver que ser, que vai ter maior, vai custar muito caro, a conta não fecha. Então vai dar para ter um filho mesmo. Então, assim, o partido está tentando endereçar esse problema também. Né? E aí tem 5 setores que são sensíveis a isso, ou seja, tem 5 setores que afetam diretamente, indiretamente a demografia, ou seja, que interessam de forma direta ao partido. Né? Primeiro, né, os setores de tecnologia, com a coisa de joguinhos, sociedade harmônica. Segundo, educação privada. Não dá para você ter, entendeu, uma educação ultra cara na China, porque o cara vai falar, poxa, eu não vou conseguir ter mais filho, ou então eu vou criar uma desigualdade muito grande. Né? O setor de gaming, né, que foi durante muito tempo uma estrela na China, né, eles estavam falando, eles fizeram várias pesquisas, vocês sabem que o partido tem informação sobre todo mundo, e falavam, pô, tem crianças que passam 8 horas jogando joguinho, daqueles joguinhos de celular,
Ele falou, pô, isso aí é negativo para a produtividade, isso aí é negativo para o processo de aprendizado dessa criança, etc. Então, pô, peraí, calma, vamos colocar uma certa ordem nisso, né? Nós, como os pais, até simpatizamos, de certa forma, com a ideia, né? Assim, da forma como ele fez, eu não faria, mas, assim, a ideia de não deixar meu filho 8 horas num celular jogando joguinho eletrônico não me é tão estranha assim, não. O setor de saúde, né? Assim, hoje em dia existe o setor de saúde privado, ele está surgindo e está crescendo de forma rápida. A dúvida vai ser, poxa, a gente vai ter um setor de saúde privado e um setor de saúde público, como é que vai ser a convivência entre essas duas coisas? E habitação, né? Então, assim, de verdade, para você ter 3 filhos, você tem que ter um lugar maior. A gente acabou de descobrir na pandemia que as nossas casas, independente do tamanho que elas eram 50% menores do que a gente achava que elas eram, porque a gente teve que ficar convivendo com os nossos filhos dentro de casa durante o tempo inteiro. Então, assim, o setor de habitação é um setor que tem que ser affordable, né? Então, o chinês tem que conseguir comprar uma casa razoável, uma casa que comporte uma família de mais de um filho, né? Então, assim, esses são os 5 setores sensíveis. Quando você está investindo na China, você tem que começar a olhar isso com uma certa preocupação. Quer dizer, a história de que a China era muito mais do que uma tese deixou de ser verdade? De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. A gente continua tendo empresas muito competitivas, muito tecnologicamente avançadas, que são, a nível mundial, a ponta, né? Que são, entendeu? Estão na fronteira tecnológica. Isso não deixou de existir de jeito nenhum, gente. O que a gente tem que entender voltando àquela história do diagrama de Venn, onde é que está a interseção entre o que o partido quer e quais dessas empresas são muito boas. Quais empresas são muito boas que estão alinhadas com o que o partido quer, né? Então, gente, para terminar aqui, eu já falei bastante, sim, nós estamos diante de uma mudança significativa, eu quero que isso fique bem claro, tá? Os objetivos políticos do partido dominam, né? A evolução demográfica, quer dizer, que é a queda mais rápida da população, e o tecnológica, que é o crescimento à margem do ambiente regulatório, estão por trás de boa parte dessa mudança do partido, né? Ou seja, no fundo, o que o partido está dizendo? Olha, eu quero o controle sobre isso tudo, né? Eu quero obter o controle, eu não quero abrir mão do controle, que sempre foi uma das grandes tensões. Quem observa a China há muito tempo falava o seguinte: olha, o partido dizia para mim, olha, eu quero mais abertura econômica. E aí você falava para ele, oh, ok, se você quer mais abertura econômica, você tem que estar disposto a tolerar menos controle político. Ele falava, não, de jeito nenhum. Você fala assim, mas peraí, esses dois objetivos são objetivos que são conflitantes, né? E são objetivos conflitantes, esse é um conflito inerente ao modelo de desenvolvimento chinês, né? Alguns setores vão ter que sofrer, já sofreram ajustes significativos. Você viu que todas as ações lá na China não eram escolas privadas, eles eram o que se chamava de cursinhos, né? Tutoring, né? Entendeu? E todas elas já basicamente caíram, entendeu? Se não caíram 99%, foi por aí, entendeu? Por quê? Porque elas não vão dar lucro, né? Não existe, para ficar de novo também bem claro, a intenção de romper com o mercado. Isso é desnecessário. Assim, se o mercado, se o partido quiser acabar com o mercado, ele acaba. Então, assim, de novo, se ele quisesse ter acabado com o mercado de capitais, ele acabaria com o mercado de capitais. O que houve nos últimos dias foi justamente o contrário. Foi o pessoal chapa branca, você vê todos os jornais do partido, entendeu? Você vê, inclusive, o Liu He falando, olha, não, gente, o mercado de capitais permanece sendo, entendeu, importante dentro do desenvolvimento chinês. Teve um jornal do partido que até disse, olha, o partido não está pensando em proibir a listagem das empresas chinesas nos Estados Unidos. Eles estão, entendeu? Não é bem assim. Elas só têm que estar em linha com os objetivos dos grandes objetivos do partido. Tá? Então, assim, não existe, a princípio, a intenção de romper com o mercado. Isso não é o objetivo primário. Mas ele é um risco? É. Né? E ele especialmente é um risco por causa da reação norte-americana. Né? Vai que os Estados Unidos, em algum momento, entendeu, resolve meter o dedo nessa questão, né? Então, e nos Estados Unidos a gente sabe que essas ações, esses processos coletivos, como a Petrobras sofreu, entendeu? Esses processos coletivos, você sabe muito bem como é que eles começam, mas não como é que eles terminam, né? Imagina que a SEC abra, entendeu, agora um processo sobre a listagem da Didi ou sobre a listagem de qualquer outro, entendeu, empresa chinesa no mercado norte-americano. Aí o chinês fala, não, então peraí, como assim? Eu vou sofrer a humilhação de levar um tapa na mão de um americano em público? Não. Então, assim, existe um risco do que entendeu? O ex-secretário do Kissinger chamava de
the fog of war, né? Aquela coisa da incerteza, do erro de julgamento, do americano julgar errado o chinês, do chinês julgar errado o americano. Gente, esse risco existe. Tá? Ele não é, eu acho que, o que domina, mas esse risco existe. E a gente tem que reconhecer que a gente saiu de um ambiente que era puro risco, quer dizer, olha, a China vai crescer 12, vai crescer 8, vai crescer 9, para um ambiente onde está mais incerto, né? Onde esse fog of war, né? Nem que seja uma guerra, a gente chama de uma nova guerra fria, né? Assim, esse The Fog of War existe, né? Do Robert McNamara, né? Então, assim, tá lá. Então, a gente está num ambiente que antigamente a gente tinha só se preocupar, olha, qual vai ser o EPS da Alibaba, quanto vai crescer o lucro da Tencent, entendeu? Quanto vai ser o engajamento, entendeu? Do pessoal da JD.com, como é que isso vai evoluir ao longo do tempo. Agora a gente tem que se preocupar com, poxa, esse pessoal entendeu que eles têm que estar na linha, caminhando na linha que o partido quer, entendeu? A gente entende 100% qual é a linha que o partido quer, a gente acha que a gente tem um entendimento razoável da linha do partido, mas, de novo, né, quando você tem o Xi Jinping, que agora é presidente for life, né, de fato, entendeu? A gente tem sempre um risco, uma incerteza maior do que vai dentro da cabeça de um grande controlador de toda a economia chinesa, né? Então é isso, gente. Eu paro por aqui e passo para o Faveri. Super obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Arthur. Obrigado, Paulo. Eu vou compartilhar aqui também minha tela para fazer um pequeno resumo do que a gente viu no mês passado. Muito do que eu vou falar, eu vou passar rápido. O Paulo já acabou também passando, o Arthur passou um pouquinho. A realidade é que no mês passado a gente teve 2 dados econômicos aqui nos Estados Unidos que foram importantes. Então, a gente também teve reunião do Banco Central americano. Os 2 principais dados o Paulo passou, né? O dado de inflação, que veio 0,9% a mais do que no mês anterior, um acumulado dos últimos 12 meses de 5,4%, maior patamar desde 2008. E aí, obviamente, que reacendeu toda a discussão, né, da persistência da inflação de quanto tempo isso vai demorar para se acomodar. O segundo dado, que também foi divulgado, foi o PIB americano. Ele veio em 6,5% anualizado versus 8,4% esperado. O consumo, que representa 2/3 do PIB americano, veio no nível de 11,8% anualizado, um nível bastante forte ainda. E, de fato, o número do PIB só não foi maior, porque a gente teve um impacto negativo da redução de estoque, que impactou esse número em 1,1 ponto percentual para baixo. A gente também teve a reunião do Fed. O Fed, o presidente do Banco Central americano, ele chegou a comentar, né, que estão discutindo, já iniciando uma discussão do potencial programa, do fim do programa de recompra de títulos, que hoje está em 120 bilhões de dólares, né? A gente tinha uma expectativa, né, Paulo, de que pudesse ter alguma novidade em Jackson Hole agora no mês de agosto, mas muito provavelmente isso vai demorar um pouquinho mais para se estender. Além disso, o presidente do Banco Central reiterou a política atual do comitê. Então, diante desse cenário e também do avanço da variante Delta, como o Paulo comentou, a gente viu do lado esquerdo da tela, né, a curva de juros fechando um pouco. O 10 anos do Tesouro Americano, ele iniciou o mês em 1,47%, terminou o mês em 1,22% e chegou a bater até um nível abaixo disso. Esse foi um movimento muito positivo, como a gente pode ver do lado direito, para todas as estratégias de renda fixa, né, em especial a segunda delas, que são os títulos com grau de investimento global, que teve um mês positivo em 1,3%. Quando a gente olha para as bolsas globais, a gente, de fato, teve ainda um mês bastante positivo para as bolsas americanas, isso muito impactado também por essa expectativa dos resultados corporativos aqui nos Estados Unidos. Do lado oposto, a gente teve uma performance mais negativa das bolsas na China, como o Arthur explicou muito bem, um aumento muito forte do risco regulatório. Quando a gente olha os setores mais cíclicos da economia tiveram um mês pior, muito também em função dessa questão do aumento, né, da variante Delta e também
um potencial do guidance que as companhias têm dado de uma redução dessa expectativa de crescimento para os próximos meses, em função do aumento da pandemia e também da redução dos estímulos aqui nos Estados Unidos, que estão terminando agora no final desse mês. A gente viu, então, o setor financeiro e o setor de energia caindo bastante, e da ponta oposta, o setor de saúde, o setor imobiliário, performando muito bem. Quando a gente olha as nossas carteiras, a gente fez uma única grande mudança na carteira, a gente reduziu renda variável em mercados emergentes e a gente alocou esse capital para o caixa. A gente, de fato, está com uma posição de caixa que talvez seja a nossa maior posição de caixa desde o início da crise no começo do ano passado, e a gente, de uma certa forma, acredita que os mercados estão sendo bem precificados e a gente gostaria de esperar um pouquinho para voltar a alocar esse capital, e essa redução em mercados emergentes veio principalmente da nossa exposição de China e de Ásia emergente. Quando a gente olha o nosso fundo, né, o XP Global Strategies, e lembrando que o XP Global Strategies ele representa essa segunda coluna aqui, né, o portfólio balanceado do nosso Comitê Global de Alocação. Os outros três portfólios, que é um portfólio mais conservador, um portfólio moderado também com exposição à renda fixa brasileira e um portfólio mais agressivo. A gente não tem nenhum veículo específico, a gente concentra o nosso veículo no segundo modelo, que é um modelo balanceado. Hoje, então, a gente está com uma posição a gente fechou o mês, né, com uma posição de caixa de quase 11%, 38,5% em renda fixa, 38% em renda variável e quase 13% em investimentos alternativos. A grande diferença de alternativos do mês anterior para esse mês foi que a gente adicionou, como a gente comentou na última reunião, a estratégia imobiliária através do fundo da Oaktree de real estate aqui nos Estados Unidos, que é focado em ativos que geram renda, né, tanto ativos residenciais, conjuntos habitacionais, quanto galpões logísticos, que são, na sua grande maioria, alocados hoje para a Amazon e para algumas outras empresas de logística e de tecnologia americanas. Em termos de regiões de exposição geográfica, nossa maior exposição continua sendo China, seguida também pela nossa segunda maior exposição, nossa maior exposição continua sendo Estados Unidos, seguida da nossa segunda maior exposição, China, que reduziu, né, do mês passado para esse mês, mas continua na segunda colocação, entre aspas, né? E nossa maior estratégia dentro do portfólio continua sendo a renda fixa de curto prazo, lembrando a todos que a gente tem um portfólio de renda fixa bastante conservador, é um portfólio que mesmo nas estratégias de high yield, de mercados emergentes, ele é um portfólio de curto prazo. Hoje a gente tem um prazo médio de vencimento de 2,6 anos, né, um duration de 2 anos. Então, a gente tem muito em função dessa expectativa que o Paulo comentou, de que esse nível atual de taxa de juros, principalmente as taxas mais longas, elas deveriam naturalmente, ao longo de um período, caminhar para um patamar superior e, obviamente, os títulos com vencimento mais longo que são mais sensíveis, né, a variações de taxa de juros, acabariam sofrendo um pouco mais. Então, dessa forma, a gente mantém a nossa estratégia bastante conservadora em renda fixa. E na parte de renda variável, a gente continua com um portfólio bastante diversificado em estratégias, setores, estilo, regiões geográficas. Então, se a gente olhar a parte setorial, a gente tem uma distribuição bastante ampla entre setores cíclicos, né, com destaque para o setor financeiro, setores mais sensíveis, né, às taxas de juros, como, por exemplo, tecnologia, e os setores mais defensivos, como, por exemplo, o setor de saúde. E, por último, só para falar um pouquinho da performance, no mês passado, o nosso fundo teve uma queda de mais ou menos 0,4%. A classe B, que é a classe que tem investimento mínimo de $1 milhão, está com uma performance positiva de 3%. A classe A, que tem um investimento mínimo de $100 mil, está com uma performance, esse ano, em 2021, de 2,9%. Quando a gente olha os principais contribuidores positivos, né, de performance, para essa performance, tanto no ano quanto no mês passado, foram os mesmos. Então, renda variável americana foi o principal contribuidor, seguido do que a gente chama dos nossos investimentos alternativos, né, aqueles que a gente adicionou na virada do ano e a gente substituiu uma parte relevante da nossa exposição de renda fixa. São estratégias bastante descorrelacionadas com renda variável, com renda fixa.
mantém um pouco a nossa expectativa de retorno ali entre 5% e 7%, com uma volatilidade mais baixa, o que acaba melhorando um pouco o nosso risco-retorno do portfólio. E, em terceiro lugar, a nossa renda variável com investimentos globais. Essas são as 3 principais contribuições positivas. E do lado negativo, foram os nossos investimentos em mercados emergentes, principalmente aqueles na região asiática, China, Hong Kong, Taiwan, Índia e Coreia do Sul. Então, era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês hoje. E todos aqueles que quiserem fazer perguntas, sintam-se à vontade para adicionar no botão do Q&A e a gente vai responder algumas delas agora. As que a gente não conseguir, vocês podem enviar para os banqueiros, para os assessores de vocês, e a gente, com prazer, vai responder todas elas depois. Excelente, Faveri e Arthur. Se quiser, talvez eu comece aqui com 2 perguntas que são relacionadas, do Marcos Paulo e do Ricardo, que tem a ver com o comportamento passado da estrutura, temos a taxa de juros do Treasuries e para onde está indo a yield curve. Em relação à surpresa, em termos como ficou amassado o 10-year, de 1,75 até 1,17, 1,15, eu diria que são 4 fatores principais. O primeiro, o crescimento menor. Segundo, a tremenda credibilidade do Fed em matéria de manter ancorado expectativas de inflação, apesar de ter uma tremenda fumaça na cozinha. Terceiro, eu acho que a falta de ter um porto seguro, ou seja, que as alternativas para quem, fundos de pensão, seguradoras, se você não gosta de 1,17% negativo, é bem pior. E, por último, o caminhão, atrás de caminhão do Fed de Nova York, só botando para dentro Treasuries, que é hoje uma posição absolutamente descomunal em relação, você detém praticamente 1/4 da dívida pública, e eu acho que tem a ver com dominância fiscal, ou seja, há um alinhamento de interesses de manter uma taxa longa, dado que o déficit nominal do Tesouro Americano é muito alto. E em relação a para onde a gente está indo, a pergunta é se, com uma redução do tapering, se isso não poderia desancorar a taxa longa. A questão do tapering, primeiro, é que o anúncio vai demorar, assim, em termos da minha preferência, com sorte seria em outubro, mas não seria um início imediato de reduzir a compra de treasuries, e talvez isso só fosse iniciado no final do ano, até talvez no ano que vem. Então, eu acho assim que, no curto prazo, o que poderia desancorar o 10-year vão ser os resultados da inflação. E esses aí, sim, é uma caixa de surpresas que eu acho que não vão ser boas. Bom, deixa eu pegar aqui... o João Vitor fez uma pergunta para você, Paulo, mas deixa eu pegar que ela é de valuation, né? Então deixa eu pular aqui, que ele fala aqui. Como você vê o nível de valuation atual do mercado americano, olhando para o Cyclically Adjusted PE, o ritmo de SPACs, o João Vitor está dizendo que ele está meio preocupado. Olha, João Vitor, para ficar bem claro, né, assim, o valuation absoluto de todas as classes de ativo está mais alto. Né? Quando você parte de juro zero, como a gente já falou algumas vezes aqui, o Paulo se referiu muito elegantemente, é como se você mudasse a constante da gravidade, tudo dá uma certa flutuada. Então, você olha, eu acho que o Cyclically Adjusted PE tem um problema, tá? E o próprio Bob Shiller, que foi que criou essa medida, já admitiu que ele tem um problema no Cyclically Adjusted PE, no CAP, né? Então, assim, mas independente disso, se você olhar o Forward PE, se você olhar qualquer medida de valuation absoluta, ela vai te dar a mesma resposta, que é, sim, a gente está num momento de valuation absoluto alto. Quando você olha numa medida de valuation relativa, ele te dá a resposta contrária, que é o seguinte, não, ações estão baratas comparado com renda fixa, tá? Mas aí vamos lembrar o seguinte, isso é uma medida relativa. Ações que estão baratas comparado com renda fixa significa que ações estão baratas ou que renda fixa está caro, ou que o risk-free está caro, né? E assim, do ponto de vista de decisão de asset allocation, isso é irrelevante. O que importa para a gente é o retorno esperado, né? Quando você olha o retorno esperado entre as duas classes de ativo, né, especialmente num ambiente de ter muita inflação, você está investindo em renda fixa a zero, é um problema. Você está investido em renda fixa a -2, -3 real, é um problema, né?
Um equities não, você pelo menos tem o equity risk premium, o prêmio de risco de ações, que está relativamente perto das médias históricas. Mas isso não significa, como é que a gente precifica um ativo, você pega o risk-free e você joga um prêmio de risco em cima. Então, antigamente o risk-free era 5, o prêmio de risco de ações era 5, o mercado de ações norte-americano dava 10%, você olha ao longo de um período grandão, ele vai te dar mais ou menos isso. Né? Agora, você pega o risk-free a 1, 1,20, e joga o equity risk premium de 5, o mercado de renda variável nos Estados Unidos vai te dar 6 e alguma coisinha, talvez 7, talvez um pouco abaixo, talvez um pouco acima que isso. Ou seja, significativamente abaixo das médias históricas, muito acima de renda fixa. Acho que essa é a história de asset allocation hoje em dia. Arthur, deixa eu pegar aqui uma... Acho que o pessoal gosta de Treasuries aqui. Tem o Alessandro e o Vitor Gama estão perguntando sobre Treasuries, se é o momento de ficar bullish Treasury. Eu falei, eu acho que é o contrário. Eu acho que já a amassada que você deu é muito grande. Eu acho que tem surpresas de inflação mais alta na proa. E tem também a possibilidade do Fed começar a tirar o pé do acelerador nas compras mensais. Então, eu acho que a perspectiva realmente, especialmente a esse nível onde estão hoje, eu seria um better seller do que um better buyer de Treasuries. E em relação ao Vitor Gama, ou seja, em relação ao cenário de steepening da curva, se tem um risco de controle de curva mais formal pelo Fed, a gente já começou, já há controle, então não há risco, é certeza. Paulo, só para complementar, né, a gente tem uma posição pequena no nosso fundo, vendida, né, na Treasury, comprada na taxa, né, então a gente também está apostando, assim, entre aspas, a gente está com esse cenário, só para reforçar para todos, a gente tem esse cenário que o Paulo comentou, de uma expectativa de um aumento, a dúvida que fica é o período que isso vai acontecer, né, Paulo, mas a gente tem a expectativa que a taxa volte para patamares superiores ao que ela está hoje. Deixa eu pegar aqui a pergunta do Alexandre, né, que ele fala que com esse novo cenário de China, podemos afirmar que continuaremos em um novo ciclo de commodities ou esse ciclo vai ser mais ameno? Olha, Alexandre, primeiro, as commodities não são criadas iguais, tá? Assim, a gente já está num... É difícil chamar isso de super ciclo quando a gente compara com o ciclo de 2005, 2006, 2007, entendeu? Mas quando você olha o preço do minério de ferro, apesar da queda de 7% ontem à noite, né, você olha o preço do minério de ferro, poxa, está $170 por tonelada. Quando você olha o preço do petróleo, né, quando você olha o preço dos grãos, né, todos eles permanecem, cobre, todos eles permanecem em níveis bastante elevados. Tá? De verdade, a gente viu hoje a quantidade de caixa que a Petrobras gera e com o que ele consegue pagar de dividendo com isso. A Vale é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que a história das commodities, ela não é de um platô. Assim, se você olha o preço de commodities, normalmente você não tem uma alta e um platô elevado. Você tem picos e quedas, você tem ciclos. Né? Mas dessa vez, a gente vai ter um ciclo um pouco mais alongado, ou seja, a demanda da China e do resto do mundo permanece acelerada, eu acho que ela permanece acelerada. Isso significa que os preços das commodities não podem cair? Não, de jeito nenhum. Aí vai depender um pouco da resposta de oferta. Estou dizendo, a demanda continua aquecida, vamos ver quem tem resposta de oferta, quem não tem resposta de oferta. Alguns, por exemplo, podem ter uma resposta negativa de oferta, a gente pode ter uma quebra de safra no Brasil, por exemplo, e o preço de grãos pode explodir, ou não. Né? Então, vamos ver. Mas eu acho que a gente vai ter um ciclo de commodities que ainda dura algum tempo. Ciclo favorável de commodities, que ainda dura algum tempo. Aqui, uma pergunta aqui do Heraldo sobre dólar e DXY e também a duração do programa de tapering do Fed. Acho que tem que separar as duas coisas, né? Quer dizer, o dólar contra o resto das moedas e o dólar contra o DXY, que tem um viés muito grande com relação ao euro. Então, eu acho que talvez até o dólar vá bem com relação ao euro, mas não contra aqueles bancos centrais que já estão à frente do Fed, como o CAD, o pound inglês e outras moedas também de commodities. Então, o fato que ele possa ir bem durante a normalização da política monetária nos Estados Unidos contra o euro não quer dizer que ele vá bem contra outras moedas. E em termos da duração do programa de redução de compras de ativos, eu acho que vai ser calibrado em função da inflação. Se for tudo de acordo com o cenário dos sonhos do Powell, seriam em 12 meses.
e se o negócio, se a chama do maçarico da inflação começar a incomodar, eu acho que vai ter que ser muito mais rápido, de 8 a 6 meses. Eu acho que fica mais para 12 do que 6. Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Opa, peraí que mudou. Do Marcelo, sobre o número de calotes de títulos corporativos na China que não para de subir em 2021. Né, qual impacto que isso pode ter na economia e na bolsa americana? Né? Isso pode ser um dado relevante para um crash na economia chinesa? Olha, Marcelo, deixa eu te explicar, assim, deixa eu te dizer a minha opinião. A gente conversou isso na última apresentação da China. O que o regulador chinês está tentando fazer são dois objetivos muito difíceis de ser atingidos ao mesmo tempo. Ele quer inserir, ele quer tirar o moral hazard. Por que a China é uma economia que durante muito tempo foi e ainda é muito alavancada? Porque o regulador chinês não deixava as empresas quebrarem, especialmente as empresas estatais. Então, quando você não deixa uma empresa quebrar, você vai aumentando a quantidade de dívida, né? E o que o regulador chinês falou? Poxa, mas aí eu vou terminar com a economia, entendeu, desregulada, aquela coisa que a gente falou. Poxa, em algum momento isso vai chegar, né? E eles aprenderam com a crise de 2008 nos Estados Unidos que excesso de alavancagem é um problema. Então, ele está tentando introduzir um risco de crédito. Por isso que você está vendo ter mais defaults esse ano. Esse risco de crédito, ele é o suficiente para tirar a economia chinesa dos trilhos? Olha, assim, ele se o governo não resolver não interferir. Se a China fosse uma economia de mercado e o governo dissesse, olha, agora vocês que estão alavancados que se virem, aí a gente poderia ter uma resposta diferente. Mas não vai ser. Por quê? Porque o partido não quer essa instabilidade que um ciclo de crédito negativo geraria. Né? Imagina, começa a pipocar mais ainda default em empresas relevantes chinesas, e isso começa a bater no desemprego, isso começa a bater na geração de renda da China. Aí o chinês começa a ficar descontente com a direção de política econômica, aí começa a dar problema, e aí volta a questão da estabilidade. Então, assim, o que o partido está tentando, o que o regulador está tentando dizer, olha, vamos tentar inserir um pouquinho mais de risco de crédito aqui, olha, se você deu crédito errado, você vai ter que aprender a lidar com as consequências disso. Isso é um risco sistêmico? Numa economia de mercado seria. Numa economia, entendeu, de capitalismo de Estado, aí você tem que colocar o balanço do Estado junto com o balanço do setor privado, né? E aí a resposta é um pouco diferente. Acho que aqui estou especializado aqui na yield curve, responder a pergunta do Thomas. Se eu poderia aprofundar na questão do Fed, o que ele está fazendo com relação à curva com a curva de juros e o papel de 10 anos, o que está em jogo. Eu acho que para mim é um erro de diagnóstico, antes de mais nada. Eu acho que aquele remédio, ou seja, que foi usado em grandes quantidades, eu acho que foi uma atuação impecável, arrojada e heróica pelo Fed, porque você chegou um momento, em meados de março, onde não havia mercado, não tinha nem bid para um Treasury, e, de fato, você estava indo a um castelo de cartas ruindo. Então, quer dizer, eu acho que você precisava entrar dando um bid, não só para papéis de empresas privadas, commercial paper, corporates, hipotecas e até os próprios treasuries onde não havia liquidez, e dar quantidades, injeções maciças de liquidez, que foi porque era uma crise da saúde e não era uma crise financeira como a de 2008, e ele evitou que se transformasse numa crise financeira. Então, uma atuação impecável do Fed de março até, eu diria, setembro, outubro, até as eleições americanas, onde havia incerteza, era bem-vindo, mas, como todo bom convidado, nunca abuse da hospitalidade de quem está te recebendo. Então, eu acho que já está longo demais, inclusive o próprio Joe Manchin hoje criticando, com palavras bastante fortes, a política monetária do Powell. E, por exemplo, próprios diretores do Fed, os presidentes regionais, como o Kaplan de Dallas, ou o Bullard, dizendo que não só não é aconselhável, como pode ser altamente prejudicial. E um último exemplo, comprar mortgages, para quê? Ou seja, hoje você tem reinvestment risk nos fundos de mortgages. Então, para mim, é dominância fiscal.
Deixa eu responder uma pergunta aqui da Nathalie, que é uma pergunta super bem colocada, porque a gente fala super pouco daquele que é hoje em dia virtualmente o terceiro ou o segundo, depende de como é que você mede o maior bloco econômico, que é a Europa. Ela fala algum comentário sobre a recuperação? Sim, a recuperação na Europa prossegue de forma relativamente acelerada, com um detalhe super interessante, Nathalie, que é o seguinte, se eu perguntasse aqui e dissesse assim, olha, em que lugar do mundo os lucros das empresas estão surpreendendo mais, né? Você vai dizer, poxa, nos Estados Unidos ou na Ásia, o lugar no mundo hoje, no trimestre atual, na temporada de lucros atual, que está mais surpreendendo para cima é a Europa. Tá? Os lucros das empresas europeias estão subindo 146% ano contra ano. Tudo bem que a base do ano passado é meio bagunçada, etc. Então, assim, mas de verdade, você está tendo uma recuperação real, uma recuperação que pode, de novo, tem sempre o risco da Delta e etc., e ser abortada, mas você está tendo uma recuperação real sobre uma região que a gente meio que fala pouco, né? Porque é aquela coisa de, historicamente, cresce menos, etc., tem, historicamente, empresas menos dinâmicas, mas dessa vez elas estão se recuperando bem rápido, né? E a recuperação está se transformando em crescimento de lucro, inclusive, de forma surpreendente. Vou aqui responder uma pergunta do Ryuji muito rapidamente. Como é que a gente está vendo o risco Brasil CDS? Eu diria que a maneira elegante de responder isso é que o terceiro momento, ou seja, o skew da distribuição é para a direita. Então, ou seja, tem muito mais risco de ser mais alto do que o benefício de ser mais baixo. Deixa eu pegar, então, esse ponto de falar de Brasil, para não dizer que não falamos em flores, ou vice-versa, né? Então, gente, de verdade, existem algumas coisas importantes no Brasil que estão mudando, tá? O Banco Central está dizendo isso para a gente com todas as letras, e essa é uma coisa que a gente tem que começar a pensar com cuidado no processo de construção de portfólio, quando a gente pensa em ativos brasileiros, tá? Qual era o conjunto de políticas? Era um conjunto de políticas fiscais relativamente austeras, o que permitia ao Banco Central ter uma política monetária relativamente frouxa, né? O relativamente frouxa que eu digo é o seguinte: quando você não tem o governo gastando dinheiro demais, o Banco Central não precisa subir os juros para conter a demanda agregada, né? O que está acontecendo agora? E por que a curva de juros no Brasil teve esse movimento maluco que ela teve nos últimos 30 dias, né? Porque os sinais são do governo, eu vou gastar mais. Aí o Banco Central fala, poxa, peraí, mas se você vai gastar mais, você vai colocar pressão sobre a demanda agregada, a gente já tem um choque de oferta, se você coloca uma pressão sobre demanda em cima de um choque de oferta, isso vai gerar mais inflação, eu vou ter que subir os juros mais, eu vou ter que subir os juros para além do neutro. O Banco Central falou isso ontem, né? Lembra, já é o terceiro plano de voo do BC. O primeiro plano de voo saio do 2, vou até alguma coisa perto de 5 e alguma coisinha no final desse ano. Olho para o lado, vejo se não caiu, não quebrou nada e caminho para o neutro ao longo de 2022. Ele já tinha jogado fora esse plano de voo nas últimas reuniões. Depois ele falou, olha, esquece isso, o choque de oferta está durando mais e está ficando mais permanente. Então eu vou rapidamente em direção ao neutro ou um pouquinho acima do neutro, né? Esse era o plano de voo anterior. Agora o plano de voo, ele falou, olha, esquece esse plano de voo, o balanço de riscos, incluindo o risco fiscal, mas também o risco hídrico, o risco de disrupção de oferta de grãos, etc. Tá aí, então eu vou ter que ir rápido para cima do neutro, manter esse nível de juros acima do neutro ao longo de 2022 e em 2023 eu posso começar a voltar a caminhar para o neutro para baixo, né? Então, assim, mudou. O que a gente tem que reconhecer no Brasil é que a gente tem um Banco Central super crível e a gente tem um governo que parece estar indicando que quer gastar mais. Então, o Banco Central está dizendo, olha, o novo conjunto de política é um fiscal mais frouxo deve ser acompanhado de um monetário um pouco mais apertado.